Esse potencial de um condutor carregado, ele só é uma consequência daquelas conclusões das cascas, né? Daquelas cascas, né? Aí tem essas coisas aqui, ó. O excesso de carga sempre vai estar na superfície do condutor, tá? E sempre na superfície exterior, né? De forma que o potencial, isso aqui é uma conclusão importante, ó, o potencial é o mesmo, né? Em todos os pontos do condutor. Então, um condutor elétrico, né? Qualquer condutor metálico, ele vai ter do lado de fora o campo elétrico sempre perpendicular à superfície, né? E toda a parte metálica no interior, o campo é zero, né? E dentro o potencial correspondente, como o campo é a derivada do potencial, para o campo ser zero, o potencial tem que ser constante. Tá? Lembra que a derivada de uma constante é sempre zero, né? Então, se o campo é zero dentro do metal, automaticamente o potencial tem que ser constante. Tá? E aí isso se vê, por exemplo, por essa definição do potencial em relação à integral de linha. Tá? Se o campo dentro do metal é zero, essa integral dá zero, né? E automaticamente, ó, VF e VI são iguais. Tá? Então, todo o interior de um condutor é sempre equipotencial. Tá? Não há como variar potencial dentro de um metal. Tá? É sempre o campo zero equivalente a potencial constante. Tá? Então, tem essas. Então, mesmo que haja aqui carga, alguma coisa dentro, o potencial da parte externa, mesmo que o condutor tenha cavidade interna, né? E mesmo que a cavidade interna contenha uma carga, o potencial do condutor é constante, tá? Agora, você adiciona a ele, no caso de ter uma carga dentro, aí você adiciona o potencial da carga, tá? Mas o potencial do condutor sempre vai ser constante. Tá? Então, tem alguns exemplos aqui interessantes. Por exemplo, tem uma figura, tá? O fato do campo ser conectado com a derivada do potencial, e o potencial tem a ver com superfícies, tá? Com superfícies tridimensionais, ou seja, superfícies que podem ser planas, podem ser esféricas, pode ser elipsóide ou o que for, né? Aí tem uma consequência muito importante aqui, ó, né? Se a superfície, ó, tiver uma curvatura muito violenta, tá? Se a superfície tiver, assim, por exemplo, fazer um V, alguma coisa assim, muito intenso, tá? Significa que a derivada do potencial naquela região deve ter um valor violento, tá? Então, se a superfície que gera a distribuição tiver uma variação geométrica muito violenta, muito abrupta, o potencial, em geral, vai ter superfícies acompanhando essas variações, tá? E isso implica que as derivadas dela, em relação às coordenadas, naquela proximidade vai ter um valor muito grande, tá? Então, dv dx ou dv dy, etc., vai ter valores grandes. E como o campo elétrico está ligado a essas derivadas, então significa o quê? Se o condutor tiver uma ponta muito aguda, vai ter um campo elétrico violento naquela região. Tá? Então, é esse tipo de parte do condutor que normalmente produz as descargas elétricas e ionização. Né? Então, por exemplo, os para-raios, eles são feitos normalmente de pontas, né? Se vocês olharem aí em cima dos prédios, normalmente tem 3 pontas, né? As pontas são para produzir um campo elétrico extremamente intenso, né? Naquelas regiões, ó, de modo que entre a nuvem e ele se produz uma densidade de descargas muito grande. Tá? E aí a descarga ocorre entre a nuvem e o para-raio. Tá? Se tiver uma superfície plana perto, o raio não vai cair nela, o raio vai cair onde tem a distribuição mais aguda. Tá? Agora, isso vale também para qualquer coisa pontuda. Tá? Então, ele fala aqui, por exemplo, ele cita o que ocorre, por exemplo, em tacos de golfe, martelos de alpinismo, né, quando eles estão lá nas montanhas, e eles observam que os martelos começam a sair faíscas, tá, das pontas dos martelos. Tá? E, eventualmente, taco de golfe, quando eles estão jogando naqueles campos abertos, né, e se eles olharem para cima, vão ter nuvens lá em cima, né, muito densas. Né?
e eventualmente o taco de golfe sai faísca, né? Sai umas descargazinhas como aquelas que eu já mostrei anteriormente. Tá? Então, nessa situação, essas centelhas, o faísquinha, né? Às vezes a pessoa também fica com o cabelo em pé, como aquela moça, né? E os cabelos dos braços, etc. Elas são um precursor, um sinal precursor de que vai haver uma descarga muito intensa, um relâmpago. Tá? Então, significa que o campo elétrico naquela região está extremamente intenso, né? A ponto de qualquer objeto pontudo produzir na imediação dele um campo elétrico particular ali naquela região tão intenso que ele ioniza o ar em volta. Tá? Então, ionizando o ar, dá descarga. Tá? Então, pode acontecer. Então, ó, a pessoa deve, nessa situação, se for possível, se abrigar, ó, no interior do que se chama de uma gaiola de Faraday, tá? Uma casca condutora. Então, a gaiola de Faraday é qualquer conjunto de superfícies feitas de metal totalmente fechada. Tá? Se você estiver dentro de uma superfície dessa, você está livre de qualquer descarga externa, porque por essa conclusão que a gente chegou aqui, dentro de qualquer superfície metálica, o potencial é constante e ele ignora totalmente o que acontece do lado de fora. Tá? Ele é totalmente isolado. Então, aqui um caso extremo, aqui um exemplo, esse caso aqui bem divertido. Ó, aqui são os gráficos. Ó. Se vocês pegarem dentro de um condutor que começa nessa distância de 1 metro, por exemplo, condutor, o metal começa aqui, o potencial dentro dele é constante. Tá? Do lado de fora do condutor, ele começa a se comportar como se fosse uma carga aqui qualquer. Tá? Então, o potencial é 1 sobre R. Tá? Agora, o campo é a derivada disso. Tá? A derivada da constante dá zero, campo dentro do condutor, derivada zero. Tá? E do lado de fora, aqui vai ser 1 sobre R, a derivada de 1 sobre R é 1 sobre R2. Né? Vocês vejam que essa curva cai com uma certa suavidade, tá? Agora, essa aqui cai de forma muito mais intensa, que essa aqui cai com o quadrado da distância. Essa aqui com o inverso, né? O inverso do quadrado da distância. E essa aqui não. Essa aqui só cai com o inverso da distância. Tá? Então, essa aqui, campo, é a derivada dessa de cá, tá? Que é o potencial. Agora, tem uma figurinha assim, típica, que é muito antiga, lá dos anos 50, que é uma experiência que foi feita aqui. Ó. Colocaram um gaiato aqui dentro do carro daqueles antigos, e fizeram uma descarga aqui. Se vocês olharem essa cúpula aqui, é um gerador de Van de Graaff. Lembra aqueles que a gente viu lá no simulador? O simulador lá do capítulo, acho que foi 22, se não me engano. Ou foi 21 mesmo, né? Ele gera aqui em torno aí de 1 milhão, 2 milhões de volts. Tá? Então, é basicamente ó, o potencial que uma nuvem de chuva, uma nuvem dessa do céu, ele gera em relação à Terra. Tá? Na verdade, gera mais ainda. Uma nuvem chega até talvez uns 100 milhões de volts, alguma coisa assim. A quantidade de carga que ela consegue acumular. Tá? Aí, ó, quando a quantidade de carga acumulada aqui na cúpula é muito grande, aí tem umas canalizações aqui e tal, e esse o carro é colocado aqui, ó, tem uma parte metálica aqui embaixo, para facilitar, né? E o eletrodo negativo, aquele outro negativo que vocês viram lá, o eletrodo negativo está ligado aqui embaixo, tá? O eletrodo negativo está aqui embaixo, tá? E o eletrodo positivo vai sendo carregado, carregado, carregado até onde ele conseguir. Quando chega a uma certa densidade de cargas, ocorre a descarga elétrica, que é um relâmpago, um raio, tá? Um raio aqui, ó. Aí o raio ocorreu em cima do carro. Aí ele penetrou aqui passou pela fuselagem do carro, a fuselagem toda, e ele achou um ponto para se descarregar para a Terra. Então ele achou aqui, ó, passou pela parte metálica toda e achou essa distânciazinha, e ele se descarregou para a Terra para perder o excesso de carga. Tá? Aí a pessoa dentro, o cara corajoso, ele, ele não sofreu nada, tá? Porque o carro forma o que se chama de gaiola de Faraday. Uma superfície metálica totalmente fechada, ela, ela isola o ambiente eletricamente do lado
do lado de fora. Tá? Então, o que ocorre eletricamente do lado de fora não tem nenhum efeito sobre o que está dentro da blindagem metálica. Tá? Isso, por exemplo, também se utiliza em circuitos elétricos, eletrônicos, para impedir que partes sensíveis, né, sofram interferências de campos ou de ondas que estão do lado de fora. Tá? Então, tipicamente, em partes onde tem oscilações eletromagnéticas, se coloca nos componentes eletrônicos caixinhas metálicas assim, e se conecta essas caixinhas metálicas com a terra, com o chassi do sistema, tá? Com a parte negativa. Então, se tiver qualquer campo externo atuando, o campo escorre pela casca metálica, né? E vai para a parte negativa, que normalmente se chama de aterramento. Tá? Então, essa parte aqui é o terra, né? E a descarga é dissipada. Tá? Então, ocorre esse efeito. Ok? Mas essa aqui é uma foto muito antiga da primeira versão do Halliday, não fizeram uma, uma versão mais nova, né? Acho que ninguém teve coragem mais de fazer isso, mas essa é uma foto bastante interessante. Mano. Então, a descarga, mas isso vale em geral para a gente, tá? Se a gente estiver andando na rua, cai um raio, ou por exemplo, se você estiver num carro, eventualmente numa tempestade, um poste de eletricidade cair em cima do carro, né? Vocês não devem sair do carro, tá? Se vocês ficarem dentro do carro, vai estar tudo bem, tá? Então, o único perigo é se começar a dar curtos-circuitos muito violentos entre partes do cabeamento e ele formar o que se chama de soldador elétrico. Tá? Não sei se você já viu solda elétrica. Ela é feita com curto-circuito controlado. Tá? Então, a solda elétrica se coloca uma vareta dessas de bicicleta, esses aros de bicicleta, se coloca num polo, né? E se conecta a vareta ao outro polo através de um transformador de eletricidade para impedir a sobrecarga da rede. Tá? Mas aí é um curto-circuito. Tá? A varetinha é colocada em cima do outro polo. Quando ela é colocada em cima do outro polo, a descarga é tão violenta que o aço da varetinha derrete. Tá? Então, o aço da varetinha derrete e naquele ponto onde é colocado a varetinha e o outro polo, fica o aço pinga ali e forma uma solda. Tá? Então, a solda elétrica ela é feita com essa propriedade. Tá? Ela dá um curto-circuito, né? no, numa parte que é apropriada, né? E a varetinha essas varetinhas de bicicleta, aro de bicicleta, né? Ele derrete, né? E forma uma solda entre as duas partes lá onde se quer unir. Né? Então, é chamado solda elétrica. Né? Agora, no caso de um poste cair em cima do carro, o perigo é esse, é fazer uma solda elétrica natural e começar a derreter a fuselagem. Tá? Então, esse seria aí produziria um incêndio. Né? Então, seria uma coisa terrível. Mas se só um cabo elétrico, por exemplo, cair em cima de um carro, não tem problema nenhum, tá? Eu já vi documentários aí que se mostra como é que a pessoa faria para sair, tá? O problema é sair do carro, tá? Então, eu vi um documentário em que uns cientistas, não sei se eram cientistas, eles tentam fazer uma um teste de como a pessoa poderia tentar sair, tá? Eles abrem a porta do carro e a pessoa se joga, mas eles medem o campo, aí a pessoa cai dentro do campo e morre eletrocutada. Quer dizer, é um campo de baixa intensidade, no caso, né? Mas a única chance seria a pessoa tentar abrir a porta sem se encostar em nada pelo lado de fora, que aí vai morrer, vai levar um choque, né? E ela teria que se jogar para longe, né? E caindo fora da região onde a eletricidade está ativa, tá? Mas é uma coisa muito difícil. O mais correto é esperar ajuda, tá? Esperar um bombeiro, sei lá, né? Alguém que possa retirar a pessoa dali. Bom, mas é isso então, pessoal. Então, a parte da teoria, assim, ó, essa parte sempre que se coloca aqui nessa situação, né, se em termos teóricos é o mesmo que acontecer isso aqui, ó. As linhas de campo, né? Aqui no caso seria, por exemplo, um gerador de Van de Graaff, ó, do positivo, né? Para o negativo, né? Estariam paralelas, por exemplo. Né? Aí se coloca um objeto metálico entre elas. Né? Esse objeto metálico, como tem as propriedades de rearranjo de cargas,
as cargas se rearranjam de modo que o campo elétrico dentro fica zero, tá? Aí, para o campo elétrico dentro ficar zero, os portadores de carga, eles vão se rearranjar dessa forma. Os negativos se dirigem para próximo de onde está o campo elétrico, a parte positiva do campo, que é essa de cá, tá? São atraídas, né? O campo vai entrar aqui, tá? E eles deixam as partes positivas para o outro lado, tá? Então, as partes positivas são atraídas para outra parte onde estão os negativos, tá? Então, forma esses arranjos, tá? Agora, o campo sempre, ó, o campo elétrico sempre vai ser perpendicular à superfície, tá? A distribuição sempre vai ser aquele valor que a gente já viu, sigma sobre ε0, tá? Carga, tá? As pontas aqui, vocês observem as pontas, ó, essas pontas, ó, as cargas estão muito mais densas, ó, do que essas partes planas, ó. Então, o campo elétrico, onde tem uma ponta, é muito mais intenso. Veja que as linhas aqui, ó, são muito mais próximas, né? O campo elétrico, onde tem alguma ponta, alguma curvatura intensa, ele é muito mais intenso do que regiões onde são basicamente planas, ó. As linhas são esparsas, tá? Agora, dentro do condutor, o que acontece? O potencial vai ser constante dentro de todo ele, tá? Potencial constante, tá? E o campo elétrico é zero, tá? Então, ocorre essa situação aqui, ó, de rearranjo, tá? Do condutor.